Olá, queridos alunos, queridas alunas, tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos seguir agora com uma aula de checklist. Então essa é a primeira aula de checklist do nosso curso. A ideia é fazer isso com as principais peças, tá? Por que é importante essa aula? Porque é muito comum o aluno vai lá, ele entende como é que é a petição inicial, por exemplo, ele vê a estrutura da petição inicial, ele faz a petição inicial, ok. Mas aí chega no dia da prova, ele lembra da estrutura, ele faz a inicial, mas sempre falta algum detalhezinho. E é natural que você se esqueça desse detalhezinho, tá? Quando você está advogando, por exemplo, você vai lá e faz a tua primeira petição inicial, tá? Você fez. Você confere ela 1 milhão de vezes e você coloca aquilo como um modelo. A partir daquela, você vai fazer as outras. Na hora da tua prova, você não vai ter esse modelo, tá? Então, o que eu te aconselho? Você tem, no dia da prova, um instrumento de consulta, ou um vade-mecum, ou aquele 4 em 1 que eu já recomendei ali na aula inaugural do curso. Se você não assistiu, volta lá e assiste, tá? Então, assim, eu sempre digo, você não é obrigado a se lembrar de tudo. Tem uma coisa que você precisa se lembrar sempre, de ler o teu material de consulta na hora da prova, tá? Eu fico pé da vida, indignado com um aluno que me diz assim, eu esqueci de pôr o valor da causa, professor. E eu digo, mas como é que você esqueceu? Ah, eu não lembrei. Mas não precisa lembrar. Você tem que ler o 319 e ir fazendo um checklist. Inciso 1, endereçamento. Eu enderecei? Então, faz um risquinho. Inciso 2, nome e a qualificação completa das partes com endereço. Você colocou na tua peça? Colocou. Então, faz um xizinho, tá ok? Tá? 3, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Você colocou isso? Você contou a história? Você trouxe o fundamento para aquilo que você está pedindo? Trouxe. Então, dá o tiquezinho ali. 5, o pedido com suas especificações. 4, desculpe. Você pediu? Fez os pedidos? Ah, fiz. Então, dá o tiquezinho. 5, o valor da causa. Você pôs? Não, então ponha. É isso que eu digo. Você não pode esquecer de ler o teu vade-mecum. Então, tem 2 artigos na tua petição inicial que você tem que abrir o código agora e grifar, tá? E esses artigos, se quiser grifar o artigo inteiro, pode grifar. Se quiser grifar só o númerozinho, sem problema nenhum. Quais são esses artigos, tá? Então, primeira coisa da nossa aula de checklist, tá? É verificar todos os incisos do 319, tá? E você vai grifar o 319, exatamente como eu estou fazendo aqui, e também já aproveita e já grifa o 320 também, tá? Pega um marca-texto, pega uma canetinha, pega uma caneta, não importa. Destaca esses 2 artigos na tua prova, no teu código. Então, assim, ó, você não pode esquecer o que está no 319. Ah, mas eu vou esquecer. Não tem problema, é só você ler na hora da prova. Você não pode esquecer de ler. Gente, segunda fase da OAB é mais transpiração do que inspiração. Gênios não passam na OAB. Esforçados passam na OAB. Sabe qual é o aluno que reprova na OAB? É aquele que diz assim, ó, eu sei decor os 7 incisos do 319. Aí ele vai lá, não lê os 7 incisos, porque ele sabe decor, ele se enche de soberba, aí chega na hora ele esquece de pôr o valor da causa. Aí ele perde 0,1. Aí ele fica com 5,9 e diz que o mundo é injusto, que a correção é uma sacanagem. Aí eu digo, não, você esqueceu de um item que estava na peça. Você devia ficar com vergonha de reclamar disso. Eu trabalho com isso daqui desde 2012. Sou advogado desde 2008. E até hoje, toda a petição inicial que eu faço a conferência ao final. Todo recurso que eu faço a conferência ao final. Não sou melhor do que ninguém, mas digo, estou tão acostumado a fazer isso que é automático. Mas mesmo assim, eu acabo confirmando, verificando, revisando. E você vai ter que fazer isso também. Então, não se esqueça de ler 319, ler e falar. Aqui diz que tem que ter endereçamento. Eu enderecei? Sim. Então, faz assim, ó. Faz assim, ó. Endereçou? Ok. Tá? Ah, não. Professor, eu não
eu não pus o valor da causa, então faz um X, vai lá e põe o valor da causa. Depois que você pôr o valor da causa, você vem e faz o tiquezinho ali dizendo que tá ok. Beleza? Tá. Primeiro ponto. Agora, dentro do 319, você tem o teu código ali, artigo 319. Você vai fazer as marcações que eu vou te falar. Então, como é que funciona as marcações aqui no código, tá? Ó, essa parte aqui, ó, que está em amarelo, que eu estou marcando, que vem antes da flecha, isso está no seu código. Isso está lá, não sou eu que estou inventando, está escrito no teu código. Então, artigo 319, a petição inicial indicará, isso está escrito. O que eu vou colocar agora em... Deixa eu só mudar de cor aqui. O que eu vou colocar agora, se eu conseguir mudar, aí. O que eu vou colocar agora em azul, você vai fazer a caneta ou a lápis, você escolhe. Professor, eu vou fazer a flechinha? Vai. Eu vou escrever artes 326 e 327,CPC15? Vai. Eu posso fazer isso? Pode. O edital deixa eu fazer isso? Deixa. Agora, professor, por que é que você está mandando eu fazer o flechinha 326, 327? Por quê? Quando você vai fazer a petição inicial, o primeiro artigo da inicial é 319. Então ele é óbvio que você vai ler, porque ele está grifado, você vai ter que ler, tá? E aí quando você tem a flechinha e indica outros dois, você obrigatoriamente vai ler os outros dois. Professor, mas o que diz esses outros dois? Vamos abrir junto aqui, ó. Eu vou abrir aqui o meu CPC. Essa aula, como é a primeira do checklist, eu detalho ela mais, tá? Depois a gente faz isso mais automático. Abre lá o teu 326 e 327. Eu vou abrir o meu aqui, ó. 326. Cadê? É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha um deles. 327. É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Professor, por que você mandou eu ler isso daqui? Pelo seguinte, muitos alunos na hora da prova, eles falam assim, professor, o cara queria uma coisa, mas eu acho que era possível outra coisa também. O que eu faço? Eu faço um ou outro pedido? Faço os dois. Esses dois artigos aqui, ó, eu mandei você indicá-los para que você lembre da possibilidade de cumulação. E agora, a dica de ouro. Lá no 326, lá no 327, eu quero que você grife a palavrinha cumular, cumulação, tá? Grifa, só grifa ela. Por quê? Você está fazendo a tua prova, 319 você está lendo, aí tem uma flecha, 326, 327. Aí você lê o 326 e está grifado cumulação. É para você lembrar da possibilidade de cumulação. Ou seja, se atente ao teu enunciado e veja se o cara não quer mais de uma coisa. Se ele não quer uma ou outra coisa. É para te lembrar desta possibilidade de cumulação. Sempre vai ter cumulação, professor? Não sei, mas você precisa verificar. Por isso que eu digo, vai dar trabalho esse checklist? Olha, pode ser que dê, tá? 5, 10 minutos, mas vale a pena. Eu recomendo que você faça ele, inclusive, no teu rascunho. No teu rascunho você faz essa leitura e você vai colocando os itens que você não pode esquecer. Aí você, por exemplo, tem que acumular, escreve lá, acumulação. Ah, tem que intimar o MP, escreve intimação MP. Quando você vai passar, fazer a prova na folha de resposta tradicional, você não vai esquecer disso daí. A ideia é essa. E quando acabar a prova, confere se tudo está preenchido, tá? Segundo ponto aqui. A petição inicial indicará, isso está escrito no teu código, não sou eu que estou dizendo, tá? 4. O pedido com suas especificações. Isso daqui também está escrito no seu código. Agora, o que vem depois da flecha, inclusive a flecha, você vai colocar. Artigos 82, parágrafo 2º, tá? Professor, o que é esse artigo aqui? Esse artigo é o artigo que fala
que o vencido será condenado a pagar as custas de despesas processuais. Porque tem aluno que na hora da petição inicial esquece de pedir a condenação do réu nas custas processuais. Mas eu não tenho como lembrar. Tem, porque você grifou 82, parágrafo 2º, você pôs uma flecha e levou até ele, você vai ler esse 82. Quando você lê, vai falar, custas, eu tenho que pedir custas. É isso. É para isso que você grifa. É para isso que você marca. Então, a marcação bem feita não é aquela que você marca tudo, não é aquela que você grifa tudo, é só o que é essencial, tá? Uma aluna minha, recente, ficou com 5,8, 5,9, minto. Ela esqueceu de pedir condenação em honorário, só pediu em custas. Perdeu. E a professora não tinha como lembrar. Tem, olha aqui. É 85 do código. Está escrito, a sentença condenará o vencido a pagar honorários. Então eu tenho que pedir? Tem. Por isso que eu digo, olha, o pedido com suas especificações, isso está na lei, mas o que eu vou pedir? Isso, não esquece de pedir isso. Tá? Aí eu mando grifar o 178. Prof, o que é isso? Gente, pode ser que o seu caso seja hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público. Senhor, mas eu vou esquecer. Não vai, é só você ler 178. Mas eu vou esquecer de ler 178. Não vai, tá grifado. Tem uma flecha indicando para aquele artigo. Então, aquele artigo tem que ser lido, tá? 286. Distribuição por dependência. Por exemplo, é uma inicial de embargos à execução. A lei diz que tem que distribuir por dependência nesse caso. Então, peça a distribuição por dependência. É isso. Tá, professor, mas eu vou esquecer? Não vai. Porque você vai ler o 286, entende? E lá vai estar escrito, serão distribuídos por dependência. Você vai falar, deixa eu ver se tem possibilidade ou não de distribuir por dependência. Se tiver, peça, tá? Outro artigo, 300 e 311. Ai, meu Deus. O que tem aluno que esquece? Professor, eu esqueci de pedir a tutela provisória. Não vai esquecer mais agora, então. Por quê? O 300 fala da tutela provisória de urgência. 311, tutela de evidência. Então tem que olhar. O meu caso é caso de tutela provisória? Então eu vou pedir. Se não é, dane-se, não se aplica. Beleza, mas confere, tá? Demora muito fazer isso? Não. Não demora e te garante ou te possibilita acertar mais coisas, mais itens e chegar mais perto da aprovação. E por fim, o 1048 do CPC. O que é isso? É o artigo que fala sobre a prioridade de tramitação, tá? Professor, o meu caso tem prioridade de tramitação? Não sei, depende do caso. O 1048 diz, por exemplo, que se a pessoa for uma pessoa idosa, uma pessoa com doença grave, uma pessoa vítima de violência doméstica e familiar, né, teve alteração em 2019 disso, tem prioridade. Então, ele diz quais tem. Você tem que olhar para o teu caso e ver se é o caso de pedir prioridade de tramitação ou não, tá? Beleza? Essas marcações não é que sempre você vai ter que pedir, você vai ter que ver se adequa ao seu caso. Com exceção de duas que você sempre vai pedir. Sempre isso e isso. Sempre, né? Condenação em custos de honorário sempre. Professor, pergunta aqui, idiota. Na hora eu estou na dúvida em fazer ou não o pedido. O que eu faço? Eu estou na dúvida mesmo, eu não resolvo. Faça. Na dúvida, faça. Eu vou te contar que advogar é uma coisa, passar na OAB é outra. Como advogado, você não vai fazer um pedido idiota, porque você pode tomar sucumbência por isso. Na OAB, mesmo que seja idiota, você faz. Sabe por quê? Isso é só para a OAB que vale, tá? Teve uma prova que é a ação rescisória. Aí o aluno pediu assim, a rescisão da sentença. É o certo. Na sequência, ele falou a nulidade da sentença. Tá errado. Não é nulidade, é rescisão. A banca falou, beleza, ele falou rescisão, ganhou a nota. E a nulidade, dane-se. O examinador, isso é importante ficar claro, ele não tira a nota porque você colocou coisa errada. Ele vai te dando nota
pelas coisas certas que você colocou. Então a tua prova, ela começa do 0. E aí ele vai vendo se você colocou as coisas. Ela não começa do 5 e vai te tirando nota por coisa errada. Não, ela começa do 0. Se você colocou o que ele quis, ele vai te dar a nota. Beleza? Outras marcações aqui importantes, tá? Próxima aqui, ó. Tudo que tá antes da flecha já tá no código. O que vem depois da flecha é aquilo que você tem que marcar. Então, olha lá. A petição inicial indicará 6. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. E aí eu puxo a flecha pro 320 do código. Por quê? Porque o 320 fala que você deve instruir a sua petição inicial com os documentos indispensáveis. Gente, para o exame de ordem. Documento mencionado no enunciado, diga que está juntando. Mas é óbvio que eu vou juntar. Diga que está juntando. Fala assim, requer-se a produção da prova documental com a juntada do documento tal. E aí diz qual é o documento. Por isso que eu fiz questão de te levar o 320 para você lembrar de fazer esse pedido aqui. Beleza? O que mais? Olha lá. Marca esses 2 artigos aqui, tá? Marca esses 2 artigos na tua inicial. Por quê? Um tema que aparece muito em exame de ordem é o direito do consumidor. Muito, 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 porque é dia a dia do advogado. Então, tem que cair mesmo, tá? Tem coisas que na prova da OAB você faz que se na prática você não fizer, não tem problema. Por exemplo, você não menciona que está juntando comprovante de custas na prática. Se não fizer isso na vida real, você vai se ferrar. Na prática, na vida real não tem problema, basta pagar. Na OAB, se não mencionar que está juntando, se ferra. E tem um negocinho aqui no exame de ordem que é o seguinte. Se é uma relação de consumo, você precisa, ele vai te pontuar sempre, dizer que é uma relação de consumo e pedir a inversão do ônus da prova. Ainda que você não ganhe a inversão. Ele não está preocupado se você vai ganhar ou não. Peça a inversão no ônus da prova, tá? Então, como é que eu vou lembrar de afirmar que é uma relação de consumo? Eu estou pedindo para você marcar o artigo 4º. Aí lá no teu artigo 4º, tá? Que está escrito assim, ó. A Política Nacional das Relações de Consumo. Você vai grifar essa expressão. Relações de consumo. Quando você ler o teu 319 e vai ter a marcação artigo 4º do CDC, você vai ler o artigo 4º do CDC, porque está marcado. Quando você lê, tem um grifo, relação de consumo. Ah, eu tenho que afirmar que isso é uma relação de consumo, se for. Então abre um tópico para dizer, trata-se de relação de consumo. E explica. Beleza, é isso, tá? Primeira aula de consumidor do curso é justamente sobre relação de consumo, você tem lá, você já sabe explicar. Tá? E o 6º, inciso 8º, por que eu quero que você marque? Porque ele fala da inversão do ônus da prova. E como eu disse, isso é algo muito valorizado. Sempre, tá? Sempre que cai relação de consumo, ele quer que você peça a inversão do ônus da prova. Então peça, professor. Mas eu não acho que eu tenho elementos para ganhar. Dane-se, peça, tá? E lembrando, sempre que você pedir, você precisa fundamentar o seu pedido, por óbvio, tá? E eu vou te indicar um outro artigo aqui para você marcar também nessa mesma sequência. Artigo do 42 do CDC. Caiu uma vez isso e ele trata da devolução em dobro no caso de cobrança indevida. O STJ, ele exige, para que haja a devolução em dobro, tá? Ele exige que você tenha, como é que eu posso dizer? Que você tenha ai meu Deus, deu um branco, comprovar a má fé, tá? Mas, na prova eles falam, dane-se, peça a devolução em dobro, mesmo que não haja má fé. Então peça, para não esquecer de pedir, por isso que eu fiz essa marcação, artigo 319, né? Marca lá e leva para o 42, 42 fala justamente dessa possibilidade de devolução em dobro. Em resumo, tudo aquilo que é possível, você tem que pedir na tua petição, senão você perde nota, tá? E a última indicação que eu quero que você faça para não esquecer é 319, flechinha
o que vem depois da flechinha é o que você faz, tá? 105, parágrafo 2º e 3º do CPC, porque esse artigo ele vai trazer aqueles dados do advogado, para você não esquecer de mencionar que está representado pelo advogado, inscrito na OAB 3 pontinhos, com o endereço 3 pontinhos, para você não esquecer de fazer isso daí. Gente, com essas marcações no código, você não esquece nada na tua petição inicial, tá? E só voltando um pouquinho aqui, ó, essa marcação do 82 aqui, ó, ela também te ajuda a lembrar de informar o recolhimento das custas. E aí, eu aproveito para que você puxe uma outra marcação aqui e coloque artigo 98. Por quê? A FGV, quando você tem uma inicial, ou você comprova o recolhimento de custas, ou você pede justiça gratuita. Aí é critério teu. O 98 vai te lembrar da justiça gratuita, o 82 vai lembrar do recolhimento de custas, tá? Então esse checklist, essas marcações no código, para se na hora da prova cair a inicial, você vai bater o olho, vai ver esse grifo, essas flechas e vai resolver. Beleza? Tranquilo? Repito, isso está dentro do permitido, isso não é roteirizar uma peça processual, não. Roteirizar a peça processual é eu criar um caminho, um passo a passo para a peça processual a partir do código. Não é o que foi feito aqui. Aquela estrutura de endereçamento, partes, fato, direito, pedidos, isso você tem que lembrar e isso você lembra como treinando muito. Beleza? Tranquilo? Então, é isso aqui que eu tinha para te falar sobre esse checklist da nossa petição inicial. Um grande abraço, qualquer dúvida, só mandar um WhatsApp e até mais.